Olá, minhas queridas. Então, hoje eu quero falar a respeito de ser mãe. Como é isso, ser mãe? Né? Deixa a cabeça da gente assim, ó, rodopiando. Por quê? Nós não temos um livrinho, nós não temos um curso, nós não temos nada que nos prepare para essa magnitude de ser mãe, que é uma aventura mágica, onde a gente vai aprendendo com o dia a dia. Que bom seria se nós pudéssemos pegar os exemplos que nós tivemos no passado e trazer agora, né? E a gente trouxesse assim, no meu tempo era assim, e agora é assim, e é assim que vai ser. Eu já usei disso. Não funciona. Não funciona. Por quê? Primeiro, a criança não é a mesma criança daquela época, a mãe não é a mesma mãe daquela época e a época não é a mesma. Então não tem como aplicar a mesma coisa. E quando a gente traz algo pronto para usar em algo que não está pronto, também não dá liga. Então a gente vai aprendendo junto com a situação a ver qual é a melhor forma. E sabe qual que é a melhor forma? É você ouvir. Ouvir com os dois ouvidos. Ouvir. Ouvir para quê? Ouvir e ficar na observação aqui, para perceber o que está acontecendo ali. Que fato ocorreu ali? O que gerou aquela situação? Nada acontece do acaso. Sempre tem uma teia que foi se fazendo, sabe, um rolinho que foi fazendo, e às vezes a gente não percebe. E isso é no todo. Não é só a situação, porque você não é uma boa mãe, porque o pai, porque o irmão, porque a escola. Não. É o todo. Então, quando a gente começa a olhar o todo, a gente começa a ver o que aconteceu ali. Então, quando você percebe que você está perdendo o controle da situação, porque você não consegue ganhar no grito, você não consegue ganhar na força, você vai conseguir estar junto na situação quando você olha para aquilo, olha com respeito, olha com amorosidade e olha vendo a dor de quem está contando. Às vezes pra gente pode parecer uma bobagem, mas não é. E principalmente, você não engolir os sapos para não causar confrontos, né? Você não se anular para fazer a vontade do seu filho ou da sua filha, seja ele filho de sangue ou seja ele filho de coração. Quando a gente começa a olhar e empoderando quem está ali e entendendo que é uma criança, mas a criança também compreende. Quando a gente releva, porque a gente diz, a criança não sabe o que está fazendo, a criança não sabe o que está fazendo, a gente vai criando aquilo na cabeça da criança e a criança vai virando um adolescente e vai virando um aborrecente e vai virando um adulto mirim, sempre achando que todo mundo tem que fazer as suas vontades. E não é verdade. Quando você não coloca a criança assumir as suas responsabilidades, as suas obrigações dentro da compreensão deles, né? Fazer arrumação, cuidar de algumas coisas, responder pelo que faz, né? Não como um adulto e nem como um mini adulto, mas como uma criança, como um adolescente, como um pré-adolescente e um adulto mirim. Quando você mostra para ele que às vezes você não é uma super mãe, você é apenas uma mãe, uma mulher, uma pessoa que também trabalha, tanto fora como em casa, uma pessoa que tem sentimentos, emoções, que você sim se irrita, mas que você sabe voltar para o seu prumo, que você sim fica triste, mas que você sabe lidar com a emoção,
que você sofre frustrações, mas você sabe lidar com aquilo, né? Você vai estar ensinando o seu filho também a lidar com essas emoções. Porque quando a gente pensa que a gente precisa limpar todo o campo para que eles não percebam nada que está acontecendo, eles também não vão saber como lidar com a situação. E pasmem, eles têm uma capacidade enorme de lidar com as situações, de saber o que está acontecendo. Então, vamos empoderar eles a saberem a lidar com as situações, porque nós não vamos poder estar o tempo todo junto com eles, dizendo isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, colocando sempre a dualidade. Nós precisamos mostrar para eles que eles têm maturidade e responsabilidade na vida deles de fazer escolhas. E que não é porque eles escolheram aquilo que eles não podem escolher outras coisas. E que eles podem ser tudo o que eles quiserem, se empoderando. E que determinadas escolhas levam para determinados caminhos. E essa é uma escolha que eles vão estar fazendo aquilo com a vida deles. Agora, muitos estão já escolhendo a profissão. E muitos pensam, não preciso estudar, não preciso isso, não preciso aquilo, né? Só que a gente sabe o quanto é importante. Você não precisa seguir aquela profissão, mas o estudo, ele traz conteúdo para você. Por mais que a gente, quando estude, tem muita coisa que a gente diz assim, não vale para nada, não serve para nada, isso não vou usar. Até parece que não serve, mas no cognitivo, aquilo que parece um lixinho, ele vai ajudar a gente a ter clareza. Você pode seguir a profissão que você quiser, mas o estudo faz diferença na vida de uma pessoa. Ele vai movimentando, é como se fosse uma academia para o seu cérebro, sabe? E ele vai abrindo e mais, ele vai fazendo a conexão de você conhecer mais pessoas, conhecer lugares diferentes, formas diferentes, que depois você vai pegar aquilo e utilizar na vida de vocês. Por exemplo, eu, Fernanda da Rosa Necker, eu tenho magistério, eu tenho técnica de administração de empresas, né? Eu me formei em direito e tenho formação em terapias alternativas. E vou começar agora o curso de psicologia. Por que que eu vou continuar estudando? Porque isso abre um campo de conhecimento, onde eu posso acessar outras informações, onde eu conheço outras pessoas, onde eu amplio a minha rede de contatos. E isso é muito, muito, muito importante. Quanto mais a gente conhece pessoas, mais possibilidades a gente cria para criar coisas diferentes. Então, eu tenho técnica de administração. Eu fui trabalhar em administração? Não, eu utilizo isso dentro do meu trabalho hoje. Eu fiz magistério. Eu dou aula? Não. Mas eu utilizo essa habilidade que eu tenho de trabalhar com crianças, essa habilidade de falar, de me projetar dentro do que eu faço hoje. E muitas pessoas que eu conheci lá fizeram parte do meu contexto hoje. Direito. O direito não é hoje a minha única área de atuação, mas o que o direito me possibilita? Uma profissão que eu amo, né? Eu aprendi muitas coisas dentro do direito. Você tem uma amplitude, uma gama de coisas, né, que você vê. E isso trouxe o quê? Maturidade para minha vida. E eu fiz vários contatos, aumentou o meu network. Eu falei errado, aumentou o meu campo de conhecimento, e dentro desse campo de conhecimento de pessoas, isso abriu a possibilidade de eu conhecer mais pessoas e com isso eu trago mais clientes para dentro do meu círculo. Então, essas pessoas que me conhecem me indicam para outras pessoas, né? E eu criei também uma imagem, uma postura, onde as pessoas percebem que eu utilizo o meu conhecimento e o meu saber para ampliar. E tudo isso foi dentro da educação. E dentro dos cursos que eu faço, quando eu vou atuar como advogada, eu não misturo as coisas, mas quando eu vou atuar como advogada, eu utilizo todo esse equilíbrio energético que eu tenho para trazer serenidade para os meus clientes.
Então tudo se mistura uma coisa com a outra, então isso amplia. Então não pense que estudar não faz sentido, faz. Então, dependendo das escolhas que você faz, você vai estar planejando o seu futuro. Eu tive colegas que, acharam que para que estudar não serve para nada, eu vou trabalhar, eu vou para as festas, eu vou isso. Mas hoje o que acontece? Você vai ver qual é a realidade dessas pessoas. O que eles projetaram na vida deles. Um prazer momentâneo ou um prazer duradouro. Eu posso dizer para vocês o que eu fiz na minha vida. Eu projetei um prazer duradouro, né? Onde eu cocriei uma realidade extraordinária na minha vida. Mas eu fiz isso no dia a dia, fazendo, construindo e aprimorando. Quando você está conectado com o prazer momentâneo, o que ocorre? Você tem o prazer momentâneo, uma satisfação momentânea, mas isso acaba. E quando acaba, o que você encontra? Um terreno arenoso. E de quem é a responsabilidade por essas escolhas? É sua. Então, por isso que é muito importante você ensinar os seus filhos a fazerem as escolhas corretas, que são as escolhas deles. E eles são responsáveis pelas escolhas. Então não adianta a gente escolher por eles, porque quando a gente escolhe por eles, eles não aprendem a fazer escolhas. E eles precisam aprender a escolher e a fazer as escolhas certas para o crescimento pessoal deles. Então quando você ficar com dúvida se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado, apenas perceba que você está fazendo o melhor que você pode. E qual que é o melhor? É o jeito que você está sabendo fazer. Poderia ser feito de outra forma? Sim, poderia. Mas nesse momento é o jeito que você está sabendo fazer. E esse jeito é o melhor jeito. Então pare, minha querida, de se julgar, de se cobrar, achando, porque eu não sei fazer, porque eu sou uma mamãe, porque eu não tenho conhecimento, porque eu podia fazer diferente. Nesse momento é o que você pode. E o que você está fazendo é mostrando que você é real, que você é uma pessoa feita de acertos, erros e de opções, e que você está criando e co-criando a sua realidade o tempo todo. Então saia do julgamento, saia desse pedestal onde você pensa que tem que estar sempre lá em cima e vem aqui, né? Nessa direção. Olhe o que está acontecendo e veja o que pode ser feito nessa situação. Como pode ser feito? De que forma você pode ser uma contribuição? De que forma você pode orientar para que eles façam uma escolha coerente, que seja nutritiva para eles hoje e amanhã, e mostrando principalmente para eles que eles podem fazer outras escolhas, né? Até porque quando eles aprendem a fazer escolhas, eles deixam de ser uma marionete na mão de outras pessoas. Pessoas manipuladas não sabem escolher. Pessoas que têm consciência e aprendem a escolher não são manipuladas. Fica a dica, pare de se julgar e comece a olhar a situação como observador. Escute, observe o todo. Saia do controle e venha para observação. Você vai saber o que fazer, como fazer, com consciência, tirando o sentimento e a emoção, porque quando a gente fica muito no sentimento e na emoção, a gente é controlada por eles e não consegue ter clareza do todo. Fica a dica com muito amor.